E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre HGFF11, o fundo imobiliário que eu já analisei aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, mas vamos dar uma atualizada em como é que tá o fundo. E aí, antes da gente ir pra atualização dele, só realmente avisar que a gente tá no nosso cenário improvisado aqui, porque muitas vezes você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez e você olha e fala: nossa, que cenário feio. E aí realmente deixando esse aviso aqui pra vocês que vai ter um cenário, teremos um cenário bem mais bonito. E enquanto você espera pra ver o cenário bonito, a gente tem outros vídeos aqui no canal. Eu gravo em diversos lugares diferentes aqui, então vai assistindo os outros vídeos enquanto você espera. Mas vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, a gente pode ver que é um fundo da Pátria, né, era da antiga Credit Suisse aí, da Red Grifo. E aí a gente tá falando de um patrimônio bem pequeno, né, até pros padrões da Pátria e da antiga Red Grifo, de 200 milhões, então bem pequeno, número de cotistas de 15 mil. Dividend yield dele, né, se você pegar em qualquer site aí, ele vai dar um dividend yield de 11, porém o dividend yield certo é de 12, tá? Então aqui tá mais correto do que nos sites aí que você pegar. E aí o PVP dele segue certo, e é um PVP que ele tá muito interessante pros fundos imobiliários, pros fundos de fundos, por conta de que é um PVP que tá muito pouco amassado frente aos outros, por conta de que a gente tá falando que a maioria dos fundos de fundos estão com descontos aí de 30, 20%, enquanto o da Red Grifo aqui tá com desconto de 10%, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso, é um fundo resiliente, né? Os fundos da Pátria, né, agora da Pátria da Red Grifo, são muito resilientes, né, sempre foram características dele, assim como os da Quineia, né. E aí, aqui, pra gente comentar um pouco mais do que tá acontecendo no fundo, aqui eles já comentam direto que eles reforçaram o caixa, porque teve uma movimentação, eles conseguiram reforçar o caixa deles, que eles estavam quase sem nada de caixa, estavam com 2% em caixa, agora conseguiu aumentar um pouquinho aí, jogou para uns 8%, porém, aqui fala justamente um dos motivos pelo qual eu não gosto de fundos, por conta de que eles não têm muito espaço para movimentação, não tem como pegar dívida, não tem como fazer emissão qualquer hora, então eles ficam na saia curta ali, você fez um movimento, acaba deixando ali descoberta, e melhor ficar quieto, então quando o fundo está muito abaixo do VP, como ele está agora, né, não tem como fazer emissão, ele não pode emitir, então não tem como comprar ativos. Aí ele também não tem como vender os ativos, porque ele vai ter que realizar prejuízo, diminui o dividendo, a cota cai mais, então eles ficam na sinuca de bico ali, na saia curta, que acaba que muitas vezes você acaba não tendo muito espaço para movimentação, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso, mas em breve eu falo um ponto positivo para investir em fundos de fundos, tá? Então fica tranquilo. E aí ele comenta justamente dessa movimentação que trouxe um baita lucro pro fundo, que foi tanto da incorporação de alguns ativos do SPVJ no HGRU e também do RBED, a incorporação do RBED no RBVA. A gente já comentou isso aqui algumas vezes aqui no canal, então é interessante a gente comentar que essas duas movimentações a gente viu no outro vídeo, inclusive, que tá aqui no card, dele comentando que estava comprando mais RBED, e aí essas duas movimentações trouxeram um bom lucro pro fundo e agora conseguiram aumentar o valor de caixa para poder fazer novas compras, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí, já trazendo de cara o valor, qual que é a percepção de valor em comprar um fundo de fundos? Se você tá enxergando um mercado altista, né, um mercado que vai subir nos próximos meses, é interessante você comprar um fundo de fundos se você gostar muito da carteira dele, porque é basicamente comprar a carteira, é basicamente comprar o fundo imobiliário que você ia comprar, só que com desconto. Então você compra ele mais descontado, né? Se você achar que a carteira do fundo faz sentido para você e você realmente gostar da carteira do fundo, é basicamente como comprar um fundo imobiliário com mais desconto. Agora, se você estiver vendo um mercado mais baixista, né, um mercado com a tendência de baixa, aí sim a gente está falando que é comprar um fundo imobiliário com desconto, mas ele vai ficar mais descontado ainda, então vai sofrer mais ainda. Então é bom, o fundo de fundos é só bom para mercados altistas, né? E aí ele comenta justamente sobre essa questão que hoje o desconto dele, o desconto de PVP é pequeno, porém o duplo desconto dele, se todas as cotas dos fundos imobiliários que ele tem fossem a patrimonial, é bem grande, de 40%. Chegou a ficar em 50%, mas aí o fundo já voltou e deu uma pernada de 10%, deu um repique aí nesse repique de mercado, e aí ele tirou, né, esse desconto todo que tinha, até porque num fundo da Credit Suisse, né, da Pátria, aí não é comum a gente ver esse tipo de desconto. E aí, comentando um pouco mais sobre as movimentações dele, teve justamente a venda do WHGR e do KN High Yield, né, do Quineia High Yield, para comprar o RBRR, eu vou deixar o vídeo aqui no card, eu gosto bastante do RBRR, e assim, me parece um bom movimento, sair do High Yield para comprar um High Grade e ficar mais tranquilão. A compra do HGPO, que inclusive teve várias movimentações, né, no mercado de fundos imobiliários do HGPO, ele tá comprando aí, e aí é uma tese de mais longo prazo, e uma movimentação de long and short, né, para quem não sabe o que é long e short, é você ter uma compra em um fundo e a venda em outra, né? Então você fica vendido em um fundo e comprado em outro. Eu não gosto muito de movimentações assim, mas vamos ver o que a gestão vai trazer com isso, né? Inclusive falando que nos próximos relatórios terá mais detalhes uma vez que concluído, né? Então se der errado, vamos deixar baixo, e aí se der certo a gente comenta qual foi a estratégia genial, né? Não a crítica aqui, não a crítica à Pátria, mas é algo comum no mercado, né? Mas eu pessoalmente não gosto muito de estratégia long e short, mas também não vejo nada demais nessa em específico. E aí, comentando do lucro que ele teve, foi um lucro bem alto, foi um lucro de R$1 por cota que ele não distribuiu, né, com essa movimentação.
Então a gente está falando que para o próximo semestre dele, agora o primeiro semestre de 25, a gente está falando que o dividend yield poderia ir para casa do 0,8, que daria um aumento de mais ou menos 15%, ou seja, no primeiro semestre de 25, o dividendo tem potencial e provavelmente vai subir 15% em relação ao dividend yield atual. Então é provável que esse aumento no dividendo traga um yield maior, claro, vai trazer um yield maior, e além disso pode ser que as cotas subam mais ainda, né? Mas assim, pelo PVP que já tá agora, seria uma subida pequena, né? Mas interessante de toda forma a gente comentar sobre isso. Se for fazer um cálculo de cabeça e a gente anualizar esse dividendo aqui, a gente tá falando de 0,8 vezes 12, a gente tá falando de 10 mais ou menos, dividido por 7, daria um rendimento bem interessante de uns 13%, né? Que é a média do mercado hoje. Então, de toda forma, talvez essa subida que ele deu agora tão alta já esteja precificado nessa venda aqui. Mais interessante de toda forma a gente comentar sobre essa questão do dividendo, que muitas vezes a gente não tá nem percebendo. E aí aqui, sobre o ponto do... Beleza, se o fundo de fundos é interessante comprar porque você compra com desconto e você tá com a tendência altista pro mercado, por que você não compra um fundo de fundos, por exemplo, como a HGFF? Eu, pessoalmente, circulei aqui todos os fundos que eu não compraria dentro da carteira dele. E aí justamente por isso que pra mim eu prefiro fazer a minha seleção de ativos ali isolada, né? Eu prefiro pegar eu mesmo os meus ativos e tá tudo certo. Mas se eu gostasse muito da carteira dele e eu fosse comprar todos esses ativos aqui, é uma maravilha você conseguir comprar eles com desconto, né? Mas sobre a HGFF é isso, é muito interessante a gente comentar sobre essas várias movimentações que teve no fundo, mas não tem muito mais o que falar sobre isso, fechou? Já assiste outros vídeos aí pra você pegar um cenário mais bonito que esse. E aí, é isso, é nóis e